Quem chegou aqui na igreja depois de 2010? Levanta a mão. Olha só. Olha só. Amém? Então, por isso eu vejo oportuno a gente passar um pouco da história, passar um pouquinho, né, da visão, porque muitos vieram depois e talvez não sabem, ou talvez sabem em parte. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre a visão celular, como que ela hoje está acontecendo na nossa igreja. Eu queria que o Joander passasse ali para nós, então, o slide, para nós podermos compartilhar com a igreja nessa noite. Hoje nós somos, para a honra e glória do Senhor Jesus, 20 células espalhadas por Uberlândia. Querido, são 20 igrejas, em vários bairros, quer ver, nós temos aqui, ó, Santa Mônica, Jardim Botânico, Caseca, Jardim Europa, tem Minas Gerais, Jardim das Palmeiras 2, Santa Luzia, Segismundo, Jardim Canaã, Jardim Caraíba, Gravatás, Granada, Morumbi, Luizote, Jardim Brasília, entre outros. Essas 20 células são 20 igrejas, porque nós temos essa visão que cada casa é uma igreja, cada membro um ministro. Então nós temos tantas células que o pastor de cabeça não sabe falar todas de cor, as 20. Tantas células que eu não tenho a camisa de todas elas, mas quero chegar nesse objetivo de ter todas as camisetas das células. Então nós temos a célula da adoração, aliança, amor, conquista, fé, geração livre 1, 2 e 3, né? Faltou a 3 ali. Jovens profetas 1, 2 e 3, juniores, coinonia, paracletos, paz, promessa, restauração, seara, Shekinah, unidade e videira. São células, queridos, que elas estão colocadas assim, estrategicamente, em algum lugar dessa cidade. E nós temos visto, e daqui a pouco nós vamos ter um testemunho, no finalzinho também nós vamos ter um testemunho lindo, porque essa célula tem alcançado a sua vizinhança, sabe, os amigos, os parentes, e tem feito diferença. Amém? Pode passar, por favor. Hoje nós estamos reunidos aqui na chamada macrocélula. A célula acontece nas casas, uma vez por semana, e nós, mais ou menos bimestralmente, nós nos reunimos aqui na igreja com todas as células. E exatamente a macrocélula é para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos meditar na palavra, aprendermos a palavra. É um reconhecimento do trabalho de cada líder de célula, de cada líder em treinamento, de cada anfitrião que tem disposto a sua casa para que ali seja uma igreja do Senhor, recebendo a arca do Senhor, e para haver essa motivação, porque quando nós estamos aqui reunidos, quando nós vemos assim, e eu sei, porque esse que vos fala foi líder de célula também, e eu sei quando o líder de célula, às vezes ele vem, pastor, ora por mim, porque às vezes há um momento ali, na condução da célula, que vem alguma retaliação, vem algum embate, alguém fala em desistir, sabe, e muitas vezes, às vezes a pessoa acha que ela está sozinha, mas como a Bíblia diz, né, no mundo inteiro tem gente como nós, também passando as mesmas aflições, e na igreja, aqui, local, não é diferente, não é verdade? Então, às vezes aquilo que você está sentindo, é o que o outro está sentindo também, porque é o peso da responsabilidade, é o peso do chamado de pessoas que abriram mão de cuidar somente daquele, né, somente da sua própria vida, quando é um solteiro, ou da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, que é bênção, porque é a primeira igreja, mas pessoas que além disso estão cuidando de outras famílias, outras pessoas, então precisam ser motivadas. Então esse momento aqui de comunhão, nós nos motivamos mutuamente, nós nos incentivamos, nós estamos ombreando aqui falando, vamos, vai dar certo, já começou e só vai melhorar, amém? Passa para mim então, por favor. Isso,
ali tem uma figura da casa, né, de uma casa, escrito aqui, uma célula da Igreja Batista do Amor, uma célula IBA. Só que, às vezes a gente, quem chegou depois de 2010, não pegou o início. E às vezes olha o pastor pregando aqui, né, nos domingos, com gravata, com terno, pastora, os irmãos pregando, mas as nossas primeiras pregações não foram num púlpito com 300 pessoas, né, Gênison? As nossas primeiras pregações aqui em Uberlândia foi numa sala de apartamento, ou de apertamento, que era lá o nosso, meu, da Ana Cláudia, Samuel ainda não havia nascido, e ali naquele apartamento, nós começamos a pregar. Para quem? Começamos a pregar para um casal, o Jefferson Queiroz e a Elisângela, e tinha a Vitória, que eu não sei se ela tinha 5 anos, era mais nova que o Samuel, ela era bem 3 anos. Então, começava ali a primeira célula da igreja, e como nós já tínhamos célula em Belo Horizonte, nós trouxemos com o mesmo nome, Célula do Amor. Depois, a célula ela cresceu, ela se multiplicou, essa célula, então, ela, com a multiplicação, nós tivemos os locais onde nós nos reunimos também como igreja, embora tudo muito singelo, muito simples, mas com muito amor, com coração, de alma. E eu me lembro muito bem quando nós ouvimos lá o Gênison, a Valéria e o Anderson falando: olha, pastor, nós estamos sem uma referência domingo, porque a célula acontece durante a semana, então eu disponho o nosso apartamento, né, o Gênison, a Valéria e o Anderson estavam morando juntos à época, e eu falei: amém, então nós vamos reunir domingo nesse apartamento, e ali nós começamos as primeiras reuniões domingo, e para a honra e glória do Senhor, assim, eram uns momentos assim tão lindos, tão singelos. Nós tivemos, o Samuel, para você ter uma ideia, ele foi consagrado pela minha mãe, pastora Wanda, ali, na sala de apartamento, né, apertamento, do Gênison, da Valéria e do Anderson, porque ali foi o início também de vida como igreja. Eu me lembro que eu chamava os meus colegas do quartel, e eles iam, e muitas vezes eles chegavam lá, e às vezes não tinha lugar, aí o Gênison trazia as cadeiras da locadora que era embaixo, e era uma bênção. Então isso é história, nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos, nós não podemos nos esquecer disso. E é certo que tudo isso aconteceu debaixo de bênção, porque nós não simplesmente chegamos em Uberlândia falando: nós queremos abrir igreja. Não, nós queríamos fazer a obra do Senhor, nós queríamos continuar dizendo que Jesus te ama para as pessoas. E aí, o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, à época, o pastor que era diretor também do Seminário Teológico Carisma, pastor Heber Dutra, ele nos comissionou, falou: abram uma célula, comecem esse trabalho, que nós vamos dar cobertura para vocês. E aí isso foi crescendo, se tornou depois um núcleo. A história do núcleo também é uma história à parte. Eu sei que pelo tempo não dá para a gente compartilhar, mas em rápidas palavras, a gente sempre diz que nós tivemos que crer como Abraão, crer contra a esperança, porque o então núcleo de células da Igreja Batista da Lagoinha em Uberlândia, que era aqui mesmo nesse lugar, ele foi o último núcleo externo da Lagoinha a ser aberto, porque naquela época o pastor Márcio, voltando à sua visão, voltando à visão que Deus havia dado a ele então estruturou para que em Belo Horizonte, sim, os núcleos eles permanecessem apoiando a igreja local, que era a Igreja Batista da Lagoinha. E os núcleos externos, que estavam fora de Belo Horizonte, fora da região metropolitana, esses núcleos, eles foram então emancipados, como aconteceu conosco em 2009. Em 2009 nós fomos ordenados, e logo depois da nossa ordenação, na verdade, não, um pouco antes da nossa ordenação, nós fomos emancipados para vivermos como igreja local, mas permanecemos debaixo dessa cobertura que nós não abrimos mão, que é a cobertura espiritual da Igreja Batista da Lagoinha. Então, em 2009, nasceu a Igreja Batista do Amor, não é? Assim como igreja, né,
ela se formou em 2009, a Igreja Batista do Amor. Pastor, mas eu estou vendo aqui no boletim que a igreja está completando 6 anos. É porque nós, para efeito de vida de igreja, nós contabilizamos também o tempo de núcleo. Porque como núcleo nós já tínhamos uma vida como igreja. Então, o aniversário de 6 anos é o início do trabalho do núcleo de células da Igreja Batista do Amor, da Igreja Batista da Lagoinha. E aí sim, depois que foi criada a Igreja Batista do Amor, debaixo da cobertura da Lagoinha. Pode passar, querido. Então, falando sobre visão, né, para a gente ser mais objetivo naquilo que nós nos propomos nessa noite, a gente não pode ficar sem visão, e não pode ter 2 visões. Amém? Diga para o seu irmão, você não pode ficar sem visão. Diga assim para ele também, você também não pode ter 2 visões. Porque visão mais visão, tem gente que fala assim, pastor, é uma supervisão? Não, é divisão. E Deus não está no meio de divisão. Amém? Então a visão é uma imagem clara de algo que o líder quer que o seu grupo seja ou faça. Então, quando Deus coloca no coração de homens e mulheres que são levantados em algum lugar para poder falar, para poder anunciar, proclamar algo, Deus faz com que essa visão, ela também seja o quê? Abraçada, que ela seja também acolhida pelos outros que estão com ele, com aquele líder. Então, olha só, sem visão, não há missão, porque se nós não tivermos uma visão do reino, visão do evangelho, visão do ID, visão do nosso chamado, nós não teremos então uma missão definida, que é ganhar as almas, ganhar vidas. Sem missão também não há metas, nós não temos aonde nós queremos chegar, o que nós queremos conquistar. Sem metas também não há liderança, e sem liderança, o mundo enfraquece em pecado e tristeza. Isso eu retirei da apostila que vocês, né, já fizeram, alguns líderes, e outros estão fazendo na escola de líderes. Então, queridos, nós precisamos de liderança, mas liderança segundo o coração de Deus. O povo de Deus, que nós vemos na Bíblia, ele sempre foi guiado por líderes. Alguns cumpriram o seu chamado de forma correta, sabe, fizeram a coisa direita, outros não. E o povo, quando o líder era um líder nefasto, um líder perverso, um líder que não buscava em Deus a direção, buscava aquela imagem clara, ele fazia com que o povo se enfraquecesse em pecado e tristeza. Pode passar, por favor. Tem 2 textos que nós, quando falamos de visão, nós destacamos. Né, se você, porventura, trouxe alguma anotação, senão eu vou mandar para os líderes essa apresentação, depois você pode buscar as referências também, porque vai haver outras referências inúmeras, e eu vou mandar para cada líder de célula. A visão, quando nós falamos de visão, nós lembramos de Abacuque, que ele trouxe essa palavra para aquele povo, e ele falou, olha, escreve, grava essa visão sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, nós temos impregnado, nós temos falado, nós temos ministrado sobre a visão celular nessa igreja, exatamente porque, quando nós temos essa direção clara na nossa vida, nós temos então um objetivo, que é ganhar almas e cuidar bem delas. Se você hoje foi trazido a esse lugar, porque você faz parte de uma célula, saiba que isto é para você. Você está envolvido nisso. Tem pessoas que muitas vezes estão na igreja e acham que aquilo que nós ministramos, falamos é apenas para os líderes ou para alguma parte da igreja. Diga assim, eu sou igreja. Logo, isso aqui é para você. A visão ela é gravada para que você possa ler. Mesmo quando você estiver envolvido com tantas coisas, você saiba que você está numa igreja celular, uma igreja que tem visão celular, uma visão que se importa com as pessoas, quer cuidar bem delas, e é uma forma de ser igreja, e que nós queremos ganhar almas para o reino do seu filho, do filho do seu amor.
Provérbios 29:18 também diz: não havendo profecia, em outra versão, não havendo visão, o povo se corrompe. Então, há pessoas que querem, elas falam assim: não, eu não preciso disso, eu tenho minha própria visão, eu tenho a minha própria direção. Então, essa pessoa, ela assume muitas vezes a independência espiritual. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. A pessoa, quando ela é autossuficiente, ou pelo menos ela acha que é autossuficiente, quando ela tem trilhado uma vida de independência, é a visão que ela tem e pronto, acabou, ela não presta contas, e uma vida sem você prestar conta é uma vida vivida um tanto quanto irresponsável. Então, queridos, a visão é para que o povo não se corrompa. Então, a visão que o líder leva, a direção que o líder dá, segundo a palavra de Deus, é certo e não pode mudar, é para que o povo se mantenha fiel aos princípios de Deus. E você está hoje feliz aqui com a sua célula, porque tem um líder lá que tem feito isso, tem mostrado que a direção, tem dado essa visão, tem mostrado o princípio da palavra de Deus, tem ensinado, tem cuidado, e por isso você, é fortalecido com seus irmãos, você é fortalecido na sua célula, você é fortalecido naquilo que Deus tem trazido a você e toda aquela comunidade que ali reúne. Pode passar, por favor? Dentro da visão celular, que muita gente fica cheio de mito, fica falando, mas eu não concordo muito com célula. Querido, se não concordar com célula, não concorda com isso. Olha, que célula, ou a visão celular, é evangelismo. Evangelismo é bíblico ou não? Integração é algo bíblico? Pastoreio, discipulado, comunhão, treinamento, crescimento e multiplicação. Então, se a pessoa fala assim, eu não concordo com a visão celular, ela não está concordando com a Bíblia, ela não está concordando com aquilo que a palavra mesmo traz como princípio, amém? Aqui tem uma foto, que eu gosto muito dessa foto, uma foto das células lá em Belo Horizonte, da Igreja Batista da Lagoinha, e diz assim, lá no meio, célula, conquistando pelo relacionamento, uma forma de ser igreja, Faça parte de uma célula você também. Então, queridos, é uma forma de ser igreja. E essa forma de ser igreja, chamada célula, a gente busca cumprir o ID do Senhor, de fazer discípulos, de ganhar almas, de cuidar bem dessas pessoas. Nós fazemos isso através do relacionamento. Amém? Então, tem pessoas que não querem se relacionar, estão desfocadas, porque a nossa vida é uma vida de relacionamentos. Não tem como você falar assim, não, eu vou ser um ermitão, a não ser que você vá para uma ilha isolada lá, e mesmo assim, provavelmente você vai se relacionar pelo menos com os animais ali, ou com alguém que porventura passe por lá. Mas, queridos, o relacionamento é essencial na visão celular. Eu falo porque muitos membros dessa igreja são militares, são policiais militares. Mas fique tranquilo, viu, querido? Você está fazendo tudo certo, Não precisa ficar preocupado, não. Eu não sabia disso, pastor. Quem será aqui, Amém? Porque o crente faz tudo certo. Então, não precisa ficar com medo de quem traz a espada, Romanos 13. Bom, e como que eu ganhei muitos? Como? Me relacionando. Eu ganhei muitos no quartel, onde eu trabalho, me relacionando. Então as pessoas não querem se relacionar. Se não se relacionar, não vai ganhar. Aí tem gente que fala assim, pastor, você é interesseiro, você relaciona com interesse. Querido, eu costumo dizer, se o interesse for do reino de Deus, esse é o melhor interesse, sabe? E se o interesse, estão falando que eu sou interesseiro porque eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu sou interesseiro, alguém disse aí, Porque
coloquei um texto, inclusive no Atos, que saiu essa semana, esse final de semana, falando das vantagens de você ganhar almas. E está escrito em Provérbios que quem ganha almas é sábio. E também diz que quem ganha almas, ele livra, né, as pessoas do pecado. Você já pegou esse texto aí, querido? Depois você vai pegar, tá? Não precisa entregar agora não, mas eu pus de propósito, porque eu sabia que ia estar na época da macrocélula. Ganhe mais uma pessoa para Jesus. E aí começo a escrever aqui falando, né, sobre os 2 versículos. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. E o outro é: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, o relacionamento é algo que a gente precisa estabelecer, sabe? E por isso que às vezes as pessoas, nesse mundo cibernético, está perdendo isso. É só relacionamento virtual, é só no Face, é só né, na internet, namoro na internet. Eu não sei como que isso prospera, mas tem alguns que... Eu sou do método tradicional. Eu sou meio tradicional nisso, porque, sei lá, né? Vamos continuar, né? Porque isso aqui dá uma outra pregação, mas eu quero falar assim, que os relacionamentos, hoje, eles estão assim, frágeis, estão insípidos, estão, né? Eu gosto lá da minha rua, né? Cadê a Eliane e o Ross? Cadê eles? Isso. Eu gosto muito da nossa rua lá, porque minha família chegou em Uberlândia na década de 80, 82, eu morava no bairro Brasil, naquela época era tranquilo lá, e as crianças brincavam, eu brinquei na rua, de patinete, de mãe da rua, a nova geração não sabe o que é isso, né? Brinquei muito, e eu vejo, lá na minha rua as crianças brincam, tem muitas crianças que brincam na rua. Agora começou a passar ônibus, achei ruim demais, né? Está passando ônibus lá, mas... E ainda, nós temos vizinhos lá, e esses vizinhos aqui são maravilhosos, né? Que leva mexerica para a gente. Que, aí esses dias, o Samuel foi lá, não, o Samuel está aqui, já estava lá, isso eu fui buscar, não, ele disse que estava fazendo uma comidinha gostosa lá, né? É um frango maravilhoso lá. Não, o Samuel disse que gosta disso. Ele falou lá na casa do vizinho que gosta. Né? Aí eu falei assim, amém. Aí eu falei assim, por dentro, né? Agora eles vão saber, eu por dentro também, não, o pai gosta também. mas foi bom, porque depois, quando o vizinho foi levar lá, veio com uma tapauera assim, aí eu dei glória a Deus, aleluia, né? Mas isso acontece lá no Granada, na nossa rua, ainda os vizinhos emprestam colchão, né? Pegamos colchão, minha irmã esteve aqui, pegamos colchão, é uma medida de arroz quando falta, com, né, açúcar, não é, Cida? Então é interessante, mas os relacionamentos estão perdendo isso, né? Aí a célula, ela se presta a isso. Hoje eu estava num lugar, não vou dar muito detalhe mas a gente estava conversando ali, eu estava conversando com o líder de célula, e tem um casal que está indo para essa célula, está gostando demais, e eles conversando, falam assim, pastor, é interessante, porque eu moro aqui há 3 anos, mas por causa da célula, eu passei a ter amizade agora, eu tenho amizade com o líder dessa célula, olha só que coisa linda. Mas por quê? Porque a célula, ela quebra esses protocolos, a célula quebra o distanciamento, ela aproxima, ela integra, ela não exclui, né? A célula, ela fala, vem e vê. Então, o relacionamento é essencial na visão, e por isso, queridos, eu quero fazer, eu ia deixar mais à frente, mas eu estou me lembrando agora, talvez eu esqueça, os últimos 2 boletins, querido, leia novamente, esse foi o penúltimo boletim, um texto da pastora Ana Cláudia, e fala sobre a bênção de ser um anfitrião.
E eu quero fazer um apelo aqui, querido, presta atenção agora, presta muita atenção. Eu quero fazer um apelo, porque se com 20 células nós estamos fazendo assim tantas coisas para o Senhor, tantas coisas lindas, quantos testemunhos. A Beatriz vai dar o testemunho dela, mas eu tenho certeza que tem vários testemunhos aqui do que é a célula, o que está acontecendo lá nas células. Mas nós estamos precisando de casa. Hoje nós tem multiplicação que não acontece. Preste atenção. Tem multiplicação que hoje não pode acontecer porque não tem uma casa, não tem uma casa nova, um apartamento, um lugar. Não é, pastora? Então, querido, abra sua casa, sabe, abra sua casa para ser um anfitrião de célula, procura seu líder para saber, né, o que você pode fazer ali, para disponibilizar a sua casa, seu apartamento. Ah, pastor, lá em casa é tão pequeno, lá em casa também era muito pequeno, e eu estou vendo que os lugares pequenos, assim, está acontecendo um milagre da multiplicação, porque os lugares pequenininhos, aí quando vê, já passa para a porta, para fora, né, Gorete? Aí já não está cabendo mais dentro da casa, aí passa para o corredor, passa para a garagem, sabe? Mas não deixa de acontecer, não deixa de acontecer. Ah, mas, sabe, eu tenho tantas coisas lá em casa, aquilo que você tem na sua casa é Deus que te deu, Deus que te deu. Agora, será que você vai ser um bom mordomo com aquilo que Deus te deu, ou você vai esconder o talento como aquele servo imprudente, negligente, que o que ele teve, ele escondeu, com medo do Senhor, e com apego ao que é material. Hoje eu só não tenho célula lá em casa, não é querer me justificar, não, é porque não dá tempo para um pastor e uma pastora que trabalha, nós trabalhamos voluntariamente na obra, cuidando de mais de 300 pessoas, não dá tempo, né, Valdir? Não dá. Nós tentamos isso, porque depois que teve a célula do amor lá na 21, lá em casa, quando tudo começou, também, aí passou um tempo aí, Deus abençoou, eu financiei a casa lá na Caixa, e a gente, né, foi para aquela casa. Eu lembro que nós começamos ali, tentamos ali começar uma célula, não conseguimos. A gente deixava a chave com o Gênison, né, gente? Deixamos já com você. As pessoas estavam chegando, a gente estava saindo, mas aí ficava ruim, porque quem convidava muitos deles lá? Era eu. Aí eu convidava e eu mesmo não podia ficar, porque eu tinha que sair, a pastora tinha que sair. Então, queridos, hoje, eu só não tenho por causa disso, que eu tenho uma saudade tão grande, né, pastora? De ser líder de célula, que é coisa linda demais, é bom demais, sabe? Então, o relacionamento é fundamental, amém? Pode passar, tem tantas coisas para falar, né, queridos? Aí, um histórico bíblico, né, sobre a visão. A primeira menção na Bíblia foi lá em Êxodo 18, do 13 ao 27, foi quando Moisés estava tirando o povo do Egito, e ele lá, caminhando com mais de 2 milhões de hebreus, rumo à terra de Canaã, e ele estava ficando quase doido da cabeça, né? Porque todo mundo chegava nele. Já pensou? 2 milhões. Ah, mas pegou minha cabrita ali, Moisés. Ah, ali ele me xingou, Moisés. Era desse tipo assim, né? E as coisas mais graves também. E o que aconteceu? O sogro de Moisés falou assim: olha, você não vai dar conta não, então faça isso, ó. Procura dentre o povo homens capazes, né? Homens de verdade, né? Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, aí lá fala de 100, de 50, de 10. Ué, eu estou vendo aqui os células, 10 tem uma célula, 50 já é uma supervisão de célula, né? Então, na verdade, o primeiro histórico disso, né, de pequenos grupos, foi lá em Êxodo. Jesus é o nosso exemplo maior. Também, quando a gente vai falar sobre a visão celular, nós temos que pegar o nosso paradigma, o nosso padrão. Quem é o nosso padrão? Quem é o nosso padrão, igreja? Fica ligado, viu? Quem que é o nosso padrão? Jesus, ele curava em casa, ele ensinava em casa, ele salvava em casa, e segue relação.
Tá as referências ali, vai chegar lá para o seu líder de célula, essa apresentação, depois você cobra o seu líder. Esse doutor Yong-Shu é um coreano, passou da uma das maiores igrejas do mundo, e ele, interessante, que um dia ele pregando, a igreja é enorme, mas não tinha visão celular, ele desmaiou. Eu não tive esse privilégio, eu desmaiei no futebol. Eu queria ter desmaiado aqui, pregando o evangelho, mas quase, alguém falou quase, porque para quem sabe, né, deixa quieto. Aí esse Paul Yang-Shu, ele desmaiou no púlpito da igreja, uma das maiores do mundo, né? Está prestando atenção aí? Amém? Fala assim, não conversa não. Amém? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Ele viu que era necessário ele também dividir em pequenos grupos, e foi uma vez que Deus falou com ele, foi interessante, Deus falou assim, o nome dele era Paul, né, depois mudou, né, Paul Yong-Shu, né, depois David, né, era David, depois passou para Paul, né, mais ou menos, aí chamou ele lá de David ou Paul, chamou ele lá, aí ele, chamou ele lá, aí ele falou assim, Deus falando com ele, falou assim, Paul, deixa meu povo ir. Aí ele, Paul, deixa meu povo ir. Deus, mas isso o senhor falou para Faraó, né? Não é? Deixa meu povo, falou para Faraó. Aí falou assim, não. Aí ele sentindo isso no coração, né? O testemunho fala que ele entendeu que era deixar o povo ir, é o quê? Ministério na mão do povo. Ovelha cuidando de ovelha, ovelha gerando ovelha. Então, aí ele começou a entender que ele mesmo, sozinho, não dava conta de cuidar de todo mundo, ele não dava conta. O Abe faz um relato disso, já pensou ele colocando uma madeira na boca de, lá era milhares de pessoas. Então, aí ele vem, então, a trazer novamente uma visão que estava lá na igreja primitiva. Então, quando a gente fala de redescoberta, é porque já existia, sempre existiu, e a igreja no passado dos anos, ela ficou muito fechada nas quatro paredes, e ficou muito centralizada na visão, ou na dependência, né, na dependência de uma só pessoa, que era o pastor. Mas o pastor, ele não, ele cuida de ovelhas, mas ele não necessariamente ele vai gerar ovelhas, porque a gente tem entendido que ovelha gera ovelha. Mas o pastor não pode gerar? Sim, porque ele também, eu sou ovelha também, eu tenho um pastor que está sobre a minha vida, então, como ovelha eu também gosto de gerar, mas quando nós entendemos que cada um de nós é ovelha e pode gerar, e a ovelha sadia, ela dá muita cria, amém? Fala assim, ovelha sadia dá muita cria. Pode passar. Nós somos uma igreja local celular que se reúne nos lares, pois a igreja nasceu num lar. As referências estão ali, Atos 1, Atos 2, 42. Havia pregação e ensino todo dia, também nos lares, Atos 5, 42. Ali nas casas também foi aberta a porta para a salvação de muitos. Tem a referência também no livro de Atos. Mas, queridos, não só, a gente fala assim, a igreja, nos pequenos grupos, nas casas, a gente só lê em Atos, pastor, não, Colossenses, as cartas de Paulo aos Coríntios, várias outras cartas, né, Filemon, tem várias outras cartas que falam sobre a visão da igreja na casa, ou seja, dos pequenos grupos. Pode passar. Por isso, falar de igreja em células hoje, é falar da vida, do ensino e do ministério de Jesus e seus apóstolos, e todos os que são seus discípulos façam o mesmo, não é? Ou seja, quantos discípulos do Senhor Jesus nós temos aqui? Então todos que são discípulos de Jesus devem fazer o mesmo. Por quê? Abra comigo lá em Mateus 28, esse já é um dos textos que eu queria usar, e eu já vou aproveitar aqui esse texto nessa. Mateus 28,
versículo de número 19, amém? Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, o nosso chamado é reproduzir aquilo que Cristo fez. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Quando Jesus, ele deu essa grande comissão aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aqueles que estavam com ele antes dele subir aos céus, ele disse: olha, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E ele está dizendo ali, que essa autoridade que foi dada para ele, ele estava também delegando a nós, porque Cristo em nós, a esperança da glória, ou seja, Cristo, ele também nos dá essa autoridade, para que nós possamos ir pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos 16 fala que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Ou seja, nós temos essa autoridade de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, e nós temos essa autoridade de fazer discípulos, reproduzirmos essa essência, sabe? As pessoas lá fora precisam disso, as pessoas do seu bairro precisam disso, as pessoas que são vizinhas precisam disso, as pessoas na sua faculdade, as pessoas na sua escola, as pessoas no seu trabalho precisam disso. Hoje, eu vou falar para vocês, sou interesseiro mesmo, eu não tenho outra motivação de fazer relacionamento se não ganhar essas pessoas para Jesus, não tenho. Aí a pessoa pode falar, mas isso é muita frieza. Não é frieza, porque eu quero importar com aquilo que o meu Deus importa. Porque que adianta eu ficar lá trocando conversinha de futebol com a pessoa ir para o inferno depois? Eu acho que a pessoa que se preocupa mesmo nos seus relacionamentos, elas têm essa visão, que essa pessoa, se ainda não aceitou Jesus, ela precisa aceitar, ela precisa. E muitas vezes a gente desperdiça os nossos relacionamentos com tantas coisas fúteis. A gente fica conversando de tudo com as pessoas, menos do que mais importa, menos do que reproduzir, né? Ou seja, fazer o mesmo que Jesus fez. Jesus, ele não perdeu a oportunidade em nenhum momento ele perdeu a oportunidade. Por quê? Porque ele tinha uma visão, ele tinha uma missão, ele mesmo se colocou metas para si, né? Ou seja, ele sabia aquilo que estava no coração do Pai, que era a visão, a missão que ele deveria cumprir. Ele foi até o fim, e ele aproveitou todas as oportunidades, ele aproveitou todos os momentos, sabe? Então nós devemos fazer isso também. Por quê? Porque essa visão, ela é uma visão tão interessante, que as pessoas muitas vezes, eu sempre digo isso, vou falar novamente, porque como eu falei, muitas pessoas não estavam aqui há 3 anos atrás. É tão interessante que as pessoas às vezes têm resistência de vir a uma igreja eu falo templo, mas não tem resistência de ir numa casa, numa célula. Às vezes a pessoa fala assim, não, vamos lá, meu pastor, né, ele prega, ele vai trazer uma mensagem muito boa. Pastor, não quero ouvir pastor não. Aí tem dificuldade de vir à igreja para ouvir pastor, mas vai ouvir um outro pastor lá na célula, um ministro lá na célula, falando, ensinando de um modo mais informal, é claro, mas alcançando com a mesma eficácia as vidas dos corações, amém? Então, queridos, a célula, ela tem esse papel. Quantas pessoas vieram, né, para a igreja através da célula? E na verdade as pessoas já estão. Hoje mesmo eu falava, querido, né, nessa conversa mais cedo, eu falei, a célula, se você está indo na célula, continue indo. Por quê? A célula é a igreja, o líder que está lá é o ministro, ele está anunciando. Pode passar, querido. Façam parte de uma célula para aprender e relacionar-se, porque tem pessoas que depois que foram para a célula que aprenderam a se relacionar. Elas às vezes estavam até dentro de uma igreja, mas não se relacionava, e ali na célula ela aprende a se relacionar, ela aprende a conhecer, ela aprende a se importar. Saiam a pregar, evangelizando, abram suas casas, viu, querido? Abram suas casas, seja consciente
cada cristão é um ministro, cada casa é uma célula. Pode passar? Porém, não basta ter uma visão, é importante haver uma dedicação no sentido de agir em função dela. A isso se chama missão. É preciso haver uma série de passos específicos, mensuráveis para cumprir a missão. Esses passos são chamados metas. Eu queria parar aqui, porque é o seguinte, tem pessoas que têm visão, ela tem uma visão maravilhosa, mas essa visão, é importante que você se dedique a ela, é importante que você caminhe no sentido dela, é que você tenha uma disposição no seu coração de agir em função dela, porque eu posso ter uma visão muito linda, maravilhosa, mas se eu não tiver uma disposição de agir em função dela, não é, de eu me dedicar na execução dela, isso vai passar, isso não vai ter valor. Por isso que nós, bimestralmente, nós trazemos as células aqui, e eu sei que seu líder já faz isso, mas nós trazemos aqui para mostrar, queridos, o plano de Deus, que o plano de Deus ele é muito grande, ele é muito grande, grandioso, mas esse plano, ele passa por estruturas tão pequenas, de uma casa, que faz toda a diferença, e está mudando o mundo, amém? Está mudando o mundo. Quantas famílias, né, Gorete, estão sendo alcançadas? Quantas pessoas estão sendo restauradas? Quantas pessoas, e Uberlândia tem uma característica interessante, pessoas que não são daqui. Quer ver um negócio? Olha só, prepara aí. Quem não é nascido em Uberlândia, levanta a mão. Eu já sabia, tá? Aí eu vou falar, e muitas dessas pessoas que vieram para Uberlândia, eu já sabia, muitas das pessoas que vieram para Uberlândia não tem um parente nessa cidade, não tem um familiar nessa cidade. Sabe quem que é a família dessas pessoas? As células. Essa pessoa que está ao seu lado, dá um abraço nessa pessoa, fala assim, eu te amo em Cristo, dá um beijo nessa pessoa aí, dá um beijo, né, dá um abraço, fala assim, você é minha família, você é minha família, amém? Amém, queridos. Deixa os abraços, um pouco de abraços e beijos para depois. Amém? Deixa um pouco de abraço e beijo para depois. Eu já estou terminando. Então, queridos, para nós nos dedicarmos à visão, caminharmos no sentido de agir em função dela, para que nós tenhamos realmente não só uma visão, algo bonito, utópico, não, uma missão. É preciso haver uma série de passos específicos e que se possam medir para nós cumprirmos essa missão. E aí é onde eu quero que você, mais uma vez, volte a sua atenção completa, porque o que nós vamos passar agora para fechar, é o que nós queremos que você coloque também no seu coração, porque para nós cumprirmos andarmos em direção a essa visão e cumprirmos a nossa missão, existem metas de Deus para nós no ministério que nós somos plantados. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Quantos aqui já foram ao encontro com Deus? Quantos aqui já fizeram jornada da aliança? Oh, glória! Quantos aqui já fizeram escola do discípulo? Quantos aqui já fizeram escola de líderes? Mas está vendo que vai diminuindo um pouquinho de mãos levantadas? Aceitar Jesus enquanto jornada, aí discípulo, líder, vai lá, passa a próxima aí, ó, ali, querido, caminho do vencedor, fala assim, caminho do vencedor. Pastor, já aceitei Jesus, querido, então, vá para o encontro com Deus. Ah, mas só vai ter no meio do ano. Então começa a jornada. Esse degrau aqui, presta atenção, esse degrau do encontro, lá na Lagoinha tem encontro quase todo final de semana.
Mas nesse caso aqui nós autorizamos a pessoa a passar na jornada, porque ela já pode se preparar para o batismo, que é algo essencial, amém? Então, você aceitou Jesus, foi ao encontro, se não teve encontro, mas você pode ir para a jornada, depois vai fazer um encontro, depois até quando você cumpre a 7ª lição da jornada, você já desce as águas, batiza, depois é encaminhado para a escola do discípulo, que é a maturidade e escola de líderes. Esse é um ciclo gestacional na visão celular dessa igreja, e baseia-se no ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vamos falar? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. De novo, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses passos do caminho do vencedor estão, né, dentro desse ciclo. E tem gente que interrompe esse ciclo, e isso isso não pode acontecer. Lembrei de um jornalista aqui, mas isso é uma vergonha. Não, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. A mente nossa, né, eu falei, isso aí eu lembrei daquele jornalista. Mas isso não pode acontecer, querido, não pode. Tem gente que não vai no encontro, mas não vai mesmo, não vou. Meu querido, você foi plantado nesse ministério aqui, esse ministério tem encontro com Deus, vai no encontro. Não vou, vai, não vou, vai, por favor, vai. Não, eu pago, não. Aí dá vontade de chorar. Você está em condições de ir para a escola do discípulo, não vou. Vai, não vou. Por favor, meu querido, vai, é bom para você. Não vou. Queridos, lá em Gênesis, para a gente terminar, no capítulo de número 1, Gênesis 1, Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal. Amém? Então Deus, Ele deu uma ordem para o homem, Ele deu uma ordem lá no Éden. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Ele deu uma ordem, Ele abençoou o homem. Então o homem estava debaixo de bênção, o que o homem deveria fazer não ia ser fora da bênção, mas debaixo dela, e Ele disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse chamado, ele tem um aspecto não apenas natural. Essa ordem de Deus, ela tem uma implicação não apenas natural, que certamente Deus queria que Adão e Eva procriassem, né, tivessem muitos filhos, pudessem, ter netos, bisnetos, tataranetos, enfim. Mas havia uma implicação espiritual muito interessante nesse texto, porque Deus abençoou o homem, para que ele pudesse também ele pudesse encher a terra e sujeitar a terra. Ou seja, a ordem de Deus era que o homem pudesse sujeitar a terra. E por que isso, de certa forma, foi rompido? Por causa do pecado. O homem, de certa forma, ele abriu
em parte, a mão da sua autoridade dada por Deus sobre a terra, exatamente por causa do pecado. Mas nós que estamos em Cristo, nós estamos mortos para o pecado. E nós temos um ventre espiritual fértil. A nossa madre espiritual está aberta. E tem pessoas que querem permanecer estéril, com esterilidade espiritual, querido, isso não é bom. Eu vou falar, tem uma frase muito impactante na Bíblia, de uma mulher de Deus, que ela falou assim: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. E no espiritual também, queridos, aqueles que eles não passam por ciclo gestacional, há uma tendência muito grande da pessoa morrer espiritualmente. Vocês estão entendendo? O que eu estou fechando agora, 9h15 eu estou fechando. E isso é muito importante. Então, além de ser anfitrião de célula, além, né, de nós honrarmos, né, aqueles que já são e os líderes, mas nós estamos pedindo mesmo, queremos casas, queremos apartamentos, queremos locais para multiplicar as células dessa igreja, que Deus toque o seu coração. Mas também outro chamado, outro apelo que eu faço aqui, querido, é o caminho do vencedor, porque Deus te plantou aqui, Deus te plantou aqui, Ele te plantou nesse ministério, Ele não plantou em outro. E tudo aquilo que nós temos proporcionado para você hoje, querido, eu queria ter, quando eu me converti, há 22 anos atrás. Eu queria ter isso. Eu queria ter alguém que me falasse: olha, vamos lá, a não ser minha mãe, né, que minha mãe pagou um preço alto, né, Miguel? E ela foi mãe, pai, pastora, mas eu me lembro da nossa conversão, ensinaram a gente com livrinho, né, esses dias eu comentei, dos fundamentos da fé, né, a profissão de fé, para eu saber que agora eu sou crente, assim, eu me batizei. E agora? Nunca me ensinaram a ganhar uma pessoa para Jesus, nunca me encorajaram a saber o que vem depois, nunca. Eu estou vendo pessoas fazendo assim, porque são pessoas talvez que viveram a mesma coisa do que eu, né? E por isso é bom o nosso testemunho. Nunca me falaram que eu tinha uma comissão, que Deus contava comigo. Deus contava comigo, Deus conta com você. Sabe uma coisa? Eu quero te falar, o seu líder, querido, ele conta com você. Você quer, sabe, dar uma tristeza para o líder de célula, é quando ele investe numa pessoa, ele cria expectativa, ele põe todo o seu coração, toda a sua alma, e aí a pessoa quer se manter estéril espiritualmente. Isso, querido, se arrebenta, sabe, com o líder, não é? E com o coração de Deus, porque é o que nós não pensamos em primeira instância, em maior instância é o coração de Deus. Eu não estou falando já, eu não vou ficar agradando o homem não, pastor, tudo bem, não agrada o homem não, mas agrada o coração de Deus, para ver se você não vai ter que se adequar a algumas coisas que hoje o seu líder está te pedindo. Se você fala, não quero agradar o homem, não, eu quero agradar a Deus, então olha o que está no coração de Deus, sabe? E eu gosto muito de outro texto que fala que a criação espera, ela arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, e para nós manifestarmos, nós temos que estar assim, nesse ciclo, né, espiritual de crescimento, porque se nós estagnarmos isso, não é? Pessoas vão ficar sem conhecer Jesus, pessoas vão ficar sem ter a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Quando eu não me disponho a caminhar nesse caminho do vencedor, você pode ter certeza que pessoas serão afetadas com isso, e uma pessoa também vai ficar afetada com isso, que é aquela pessoa que você sempre olha de manhã, quando olha no espelho, você mesmo é afetado, porque a esterilidade espiritual é algo assim muito, muito ruim. Então, queridos, eu queria ter há 22 anos atrás um modelo como esse. Eu queria ter um modelo assim, sabe, pessoas. Hoje, se a pessoa dá um espirro aqui, alguém já chega, um líder de célula,
Olha, saúde, tá? Saúde. Não, não espirrei de novo, não, mas se você espirrar de novo, já estou dando. Né? Sabe, são amorosos demais. E aí, querido, o seu líder de célula conta com você. Ele conta com você. Deus conta com você. E Deus já te preparou para isso, que Ele já te abençoou, Ele já te deu uma madre aberta, fertilidade espiritual e natural também para quem quiser aí, amém? Amém, queridos? Vem cá, Beatriz, rapidamente, nós estamos terminando. É tanta coisa para falar, né? Se eu falar para vocês que eu acho que eu falei talvez 50%, Valdir, ou 60%. Para a próxima, né? Marcar outra macrocela é bom demais, né? Não é bom, queridos? A macrocela é benção demais. A Beatriz, ela tem um testemunho, mas eu lembrei de outro, querido. Eu acho que talvez você já até daria também. Porque aquela funciona, pastor, né? O testemunho dela funciona, pastor. Mas ela fala assim, para mim não, assim, vai, pastor, funciona, não. Ela está falando que alguma ideia funciona, que eu falei para ela. Amém? O Rafael entendeu. Mas eu queria que você desse outro testemunho desse período que você está vivendo. Não, mas é rápido. Eu queria que você desse assim, que a gente tem acompanhado, talvez, a gente conhece você há alguns anos, mas talvez um período mais difícil da sua vida, né? E, aleluia, né? E aí eu queria que você contasse, assim, rapidamente, como que a célula, ela se mobilizou para te ajudar nesse momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da sua vida. Queria que você contasse isso, e aquela outra funciona, pastor, também. Então, eu vou começar pela mais fácil, né? A Funciona Pastor foi o seguinte, a gente teve uma reunião aqui na igreja, mais ou menos uns 3 meses, né, Gorete? E o pastor, assim, deixou claro, né, para quem estava ali participando da reunião, da gente estar, na hora que acabar os cultos, da gente estar abordando, abraçando mesmo os visitantes. E naquele dia, né, foi um domingo, tudo, e eu peguei, saí, fui lá para a porta. E comecei. Porque a gente que é membro da igreja, a gente já vai vendo quem que é da igreja e quem que não é. E eu comecei a abordar, e fui pegando o telefone, fui pegando o nome, e fui naquela coisa agradando a pessoa, e aquela amorosa mesmo. E quando foi acabando, assim, foi fechando a igreja, eu corri, assim, falei assim, pastor, funciona, pastor, o que o senhor falou funciona. E o pastor ficou todo assim, e aí comecei, então, e quando foi domingo agora, veio uma visitante, e ela, que o pastor convidou, não conhecia a moça, e ela veio até mim. Então, assim, no momento, estava muita gente me procurando para conversar, perguntar do Ulisses, e eu falava assim, irmão, só um instantinho que eu estou dando atenção aqui para um visitante, eu já vou te responder tudo. E fui abordando a mulher até lá fora. E ela falou assim, eu vou ficar aqui nessa igreja, porque aqui eu me senti acolhida, né? Eu pertencia a uma outra religião, mas eu vou ficar aqui. Aí eu falei, então vem mesmo, me abracei, a mulher era alta, né? Vocês vão conhecer ela vai estar aqui, todo domingo ela está vindo. E eu abracei ela, sabe, irmãos? Então, isso encucou em mim, ficou dentro da minha cabeça. E eu tenho feito isso. E um dos exemplos, assim, de gerar a mesma vida, é a Pamela e o Joander, né, que são meus filhos espirituais, que ganhei para Jesus através de um evento na célula. Né, eles aceitaram Jesus na célula, e Deus abençoou, e hoje, para a honra e glória do Senhor, são líderes de célula, discípulos da Deise e do Douglas, tá? Então, funciona, viu, pastor? Agora, o que eu estou passando, irmãos, o testemunho vai ser muito lindo, eu creio. E a minha célula tem sido a minha família, né? Deus tem, assim, essa mãe aqui que eu tenho, não é só uma líder, é uma mãe, né? Ela tem me apoiado, ela tem cuidado da minha filha, né?
Então, assim, a célula tem me ajudado, né, na parte também, assim, espiritual de oração, né, na parte financeira, tá? E, assim, eles têm me dado apoio total, 100%. Então, célula é uma família, tá? Então, assim, eu agradeço muito a Deus por eu estar plantada aqui. E a minha casa, pastor, está aberta para uma célula. Viu? E assim, são tantos detalhes, mas você pode procurar a Maria Gorete, a Beatriz, assim, de detalhes, de momentos, né, da crise renal que o Ulisses teve, e eu me vi assim, impotente em poder ajudar, porque eu estava sem meios de poder ajudar. A Ana Cláudia não estava lá, eu estava com o Samuel, e a Ana Cláudia num compromisso, em outro local, e logo depois a Maria Gorete já me ligou e falou assim: olha, já está resolvido, pastor. Nós já temos um irmão da célula que tem um carro, e já está levando o Ulisses para o hospital, e tudo fluiu. Né, tem um casal, tem uma família aqui dessa igreja também, que está cuidando, né, com tanto carinho, da Bárbara também, né, cuidou, né, nesses dias, né, e assim, lá da célula também, assim, são várias pessoas, né, são várias pessoas, como igreja nós estamos orando, tem célula, né, que está fazendo jejum e oração, orando 3 horas da manhã, de madrugada. Essa semana foi vários visitar, acho que foi a sua célula, o Ulisses, eu fui lá, né, na quarta-feira, falei com ele: pastor, mas veio um monte de gente aqui, eu falei, veio uma célula inteira, veio aqui e tal. Então isso é muito lindo, então isso é ser igreja, é uma forma de ser igreja, e é o ganhar pelo relacionamento, porque hoje, querido, as pessoas precisam de Jesus, elas precisam, sabe, desse amor, e sabe, você hoje, preste atenção, não é uma heresia não, mas você hoje é Jesus aqui na terra. Eu vou te explicar, porque a palavra cristão, o que é? É pequeno Cristo. Então hoje você exala o perfume de Cristo, hoje você fala a palavra de Cristo, hoje você ama com o amor de Cristo. Então, a sua vida, a sua aparência, espiritualmente falando, é essa aparência, é isso que o mundo precisa. Em nome de Jesus, que você coloque isso no seu coração, né, a visão, né, o discipulado, o caminho do vencedor, e que você possa saber, né, eu não sei se é aquela canção, pastora, que eu pedi, é uma canção que fala que Deus conta contigo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus conta contigo, sabe? Fala assim, agora fala assim, eu posso contar com você? Aí fala assim, conta comigo, viu? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar a macrocélula, adorando o Senhor, com essa linda canção. Aleluia. Vire para o seu irmão e fala assim, aguenta firme. Aleluia. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas
chega uma hora aonde elas têm seu fim. Cante olhando para ele, seu irmão, cante. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Cante olhando para ele, cante. Eu só peço. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe sua vida e te faça tão feliz, agarrado à sua presença, cure as suas feridas e te faça vencedor e te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelas células. Te agradecemos por cada líder. Te agradecemos por cada anfitrião. Nós abençoamos cada anfitrião, a casa deles. Que haja sempre prosperidade, que haja sempre vida, que a bênção que estava, ó Pai, na casa de Obed-Edom, quando ele ali, ó Deus, esteve com a arca da aliança, que esteja sobre a vida de todos os anfitriões da Igreja Batista do Amor. Que cada líder, ó Pai, seja encorajado pela Tua palavra, ó Pai, através dos testemunhos, Senhor Jesus. Nós abençoamos e ordenamos a bênção, a multiplicação, ó Pai, na vida dos nossos irmãos, em todas as células, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos declarar para terminar bem bonito, amém? Eu tô contando contigo. Deus está contando com a gente. Todos os líderes aqui à frente, todos os líderes, vem rapidinho. O céu inteiro se move. Cante para a igreja. Pra ver a gente vencer.
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Só alguns avisos rapidamente. Você depois vai vir e dar um abraço aqui nesses líderes, profetizar sobre a vida deles, honrar a vida deles, amém? E também os líderes podem me procurar para pegar ali a folhinha de pontuação. Eu queria corrigir uma pergunta que eu respondi errado, os irmãos me perdoem, foi tudo de cabeça. João apresenta Jesus como filho de Deus e não como filho do homem, amém? Filho do homem é o livro de Lucas. Amém. Glória a Deus. Então, você vai conferir o resultado no site. Amém. Depois vai conferir as fotos também da macrocélula, a sua foto lá. Que Deus abençoe os irmãos. Outra coisa. Agora no final, depois que o pastor dá a bênção aqui, você vai reunir com a sua célula, querido líder, e nos pontos aqui estratégicos, para as fotos, amém? Então nós queremos tirar as fotos de todas as células, não precisa ser no mesmo lugar, cada célula num lugar para agilizar, amém? Deus abençoe. Eu vou liberar então, queridos, com a bênção apostólica, mas preste atenção que só mais um minuto, amanhã é o último domingo do mês, nós teremos então às 8h30 da manhã, juntamente com a Escola Bíblica Dominical Festiva, nós teremos o Café com Deus para a família. Então você é o nosso convidado, venha participar, traga a sua família. Às 8h30 nós estaremos participando do Café com Deus e vai ser uma bênção, logo depois da Escola Bíblica Festiva. No culto Manhã com Deus nós teremos Santa Ceia e no culto das 7 da noite, o culto da família, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus está contando com a gente, queridos.